Pai, Senhor Jesus, vamos iniciar mais uma aula do nosso trimestre, iniciando hoje com o tema Daniel ora por um despertamento. Soberano Deus, Pai Santo e amado, neste momento me coloco em tuas mãos como instrumento de ministração de mais uma aula, confiando na tua fidelidade, Pai, e convicto de nossa vitória em Cristo Jesus. Peço que o Senhor repreenda e manie toda oposição do inferno, abra a mente, o entendimento dos teus filhos, para que eles compreendam melhor as Escrituras sagradas, e que o Senhor mantenha a porta da palavra aberta para nós. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Texto áudio: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5, verso 16. Verdade prática. O crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Leitura bíblica em classe. Daniel 9, do 1º ao 3º, Daniel 6, verso 10, e Daniel 2, do 17 ao 19, e Esdras 1, do 1 ao 5, que diz: Daniel 9. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Daniel 6. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. E Daniel 2, 17 a 19 diz: Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Esdras 1, que diz: No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. E suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Introdução. Os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel. Quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia, era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Ponto central: precisamos estudar a palavra e orar por despertamento espiritual. Tópico 1: Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias, ele observou que os 70 anos do cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Assim, Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Subtópico 1: Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Isso dava-lhe condições de orar. A Bíblia diz: a oração dos retos é o seu contentamento, e ele escutará a oração dos justos. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme sua consciência no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Subtópico 2: a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração.
Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Somente visitam de vez em quando culto de oração. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia, quando sua própria vida, bem como a de seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia estavam em perigo. Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Subtópico 3º, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com Medos e Persas. O rei da Babilônia era na época Nabonido, seu filho Belsazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nestes vasos santos. Houve então a intervenção divina. O rei viu que dedos de mão de homem escreviam na parede, defronte do castiçal. Acabou-se a alegria da festa, os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente Daniel foi introduzido na festa e interpretou o texto escrito na parede. Entre outras coisas estava escrito: dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Conclusão do tópico 1º. Tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus. Era através da oração que Daniel alcançava livramento e vitória contra seus inimigos. Irmãos, nesse tópico 1º e os seus respectivos subtópicos, vamos relembrar aqui o segundo cativeiro do povo de Israel, né? Dos moradores de Jerusalém. A gente vê muito no livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias que Deus levantava os seus santos profetas, eles madrugavam e eles ali corrigiam aquele povo. Eles diziam que, segundo a palavra do Senhor, se eles não obedecessem, não ficassem ali no reto caminho em obediência a Deus, que Deus ia permitir um segundo cativeiro, e eles não levaram a sério, como o povo, né, na época do dilúvio, e de fato Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída e eles fossem levados cativos para a Babilônia. E entre os cativos haviam 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que os nomes deles não eram propriamente esses, mas foi o nome que Nabucodonosor deu para eles na Babilônia. E aí eles, quando chegaram lá, eles se mantiveram, né, puros, consagrados ao Deus de Israel, que eles conheciam muito bem. Eles não se deixaram contaminar pelos manjares do rei, pelas bebidas servidas no palácio, porque eram comidas e bebidas consagradas a falsos deuses. Eles propuseram no seu coração, como nós podemos ver no livro do profeta Daniel, eles ali fazendo um acordo com o copeiro para servir a eles apenas legumes e água. E foi feito um teste e após os 10 dias do teste, eles eram os jovens mais fortes e robustos que haviam, mais do que aqueles que se alimentavam com os alimentos do palácio. Então nós vemos ali a mão do Senhor favorecendo, né? Porque quando a gente propõe no nosso coração honrar o nosso Deus, se manter purificados, né? Para agradá-lo, para que Ele se agrade da nossa vida aqui, uma vida santa, consagrada e irrepreensível, da forma que nós somos igreja eleita, né? Predestinada a desfrutar das bênçãos celestiais do Pai, como co-herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, do reino celestial. Aí o Senhor foi de encontro a eles e os favoreceu. Ele deu um espírito de sabedoria excelente para Daniel, que ele interpretava sonhos, visões. E quando o rei Belsazar estava embriagado, fez um banquete para os seus amigos, ele, sem temor nenhum, pegou aqueles utensílios que eram da casa do Senhor em Jerusalém. E quando Nabucodonosor levou Jerusalém cativa para a Babilônia, ele usurpou os vasos de ouro do templo do Senhor. E Belsazar pegou aqueles utensílios da casa de Deus e serviu no banquete aos seus amigos, suas concubinas, os seus convidados. E naquele momento Deus foi afrontado com aquela atitude dele e enviou uma mão para escrever na parede. E ali naquela escrita Daniel interpretou e o reino dele foi dividido.
né, passou para os persas, naquele dia ele morreu, naquele mesmo dia ele morreu.